Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, meus irmãos. Hoje vamos estar fazendo uma live, né, com o Sheikh Kubilas Ibrahimo e vamos falar de um tema muito importante, né, que estamos no término do Ramadã e vamos falar do Zakat Fitr e todas as formas de caridade, né. Então eu não vou falar muito, eu vou deixar para ele, né, tá iniciando e nos explicar um pouco, explicar para as pessoas o que é o Zakat Fitr, né? E as formas de caridade no Islã, né? Vamos só esperar ele entrar. Assim que o Sheikh entrar, ele me dá um oi aqui e a gente inicia. Só aguardar ele tá aceitando o convite aqui e a gente já inicia essa live. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chefe, eu só vou pedir para o senhor virar a câmera, que eu acho que ela tá assim, né? Acho que vai ter que virar ela assim, Pra- porque senão os irmãos não conseguem Tem ver. que ver isso. Tem que virar assim. Isso, reto. Aí. Já agradeço os irmãos que estão entrando aí na live, né? Os irmãos que se programaram para estar vendo esse tema muito importante. A Gabriela, Dá a uns Nurma. minutos aí. Não entendi, chefe? Me dá uns minutos aí. Inshallah. Inshallah. Isso, Tem que ficar assim. isso, chefe. Muito obrigado. Hoje eu tô até aqui vestido de abaya, né? Fazia tempo que eu não usava ela, eu deixava lá, tava Eu guardado. E hoje, tenho que dar um jeito aqui. sem pressa, chefe. E esse tema é muito importante no final do término do Ramadã. Então, acho que tem algumas pessoas que têm dúvida ainda e a gente vai tá deixando o Cher tá explicando sobre esse determinado assunto. Agora sim, Cher, tá bom a posição. Tenho que colocar ainda. Eu coloquei no suporte aí, mas A posição tá boa. agora ficou bom? Tá ótimo, Cher. Cheiro, eu estava falando, apresentando o senhor, né? E falando sobre o tema que Sim, a sim. gente vai abordar, que é Zakat Fitr e todas as formas de Certo. caridade. Eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouquinho para nós. Bem, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Consegue me ouvir bem? Muito bom. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bem, depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala, testemunho que não há divindade merecedora da adoração, exceto Allah, e testemunho que o profeta Muhammad é seu servo e mensageiro. Que a paz e bênção estejam sobre ele, seus familiares, todos seus companheiros. Meu nome é Kubilas Juma Ibrahim. Sou de Moçambique, mas já moro no Brasil desde 2009. Sou formado na Universidade Islâmica de Medina, na Faculdade de Sharia, e aqui no Brasil trabalho junto com a CDA na divulgação do Islã. Atualmente estou numa musalla aqui no sudoeste do Paraná, mas também já passei por Fortaleza também, fazendo a divulgação do Islã.
E aqui na região sudoeste do Paraná, as cidades mais conhecidas é Pato Branco, Francisco Beltrão, por ali, aquela região. Então, a gente faz a dawa por aqui. Nesse local onde eu falei, Pato Branco tem uma mussala também. Alguns irmãos, uma pequena comunidade tem, onde se reúne. Assim como Francisco Beltrão. Os irmãos têm uma mussala também. Para aqueles que talvez podem aparecer por essa região, esses locais, podem encontrar alguns muçulmanos. Sim, podemos começar já com o tema. O tema, né? Bem, eu escolhi esse tema sobre o Zakat al-Fitr, assim como as outras caridades, porque a gente que lida com muitos irmãos, principalmente novos muçulmanos, quando chega essa época, sempre há aquelas perguntas sobre o Zakat. Alguns não sabem qual é o Zakat como pilar do Islã, qual é o Zakat al-Fitr. Alguns, os não muçulmanos, por exemplo, que também a gente conversa, perguntam: a caridade no Islã, esse Zakat é igual ao dízimo, por exemplo? São questões que a gente recebe sempre dos outros irmãos. Por isso, a escolha desse tema só para tentar detalhar um pouco para que alguns, talvez a partir de hoje ou as próximas vezes, saibam o que é uma caridade no Islã, o que é sadaqa, o que é zakat al-fitr e o que é o zakat como pilar do Islã. Então, esse é o objetivo desse nosso tema, a escolha desse tema. E falando da caridade, em árabe chama de sadaqa. O Islã é a religião que incentiva muito sobre isso. A caridade em bens materiais, assim como em palavras, ou seja, boas palavras ou qualquer ato de bondade. No Islã já é considerado caridade, qualquer ato de bondade. Então, o Islã é uma das, posso dizer, é a religião que mais incentiva sobre isso. Um dos versículos que fala sobre todo ato de bondade ou todo tipo de adoração, o versículo que diz: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Este versículo diz: e tudo aquilo que anteciparem a vós mesmos, ou seja, aquele bem que vocês anteciparem para vocês mesmos, encontrarão diante de Allah. Encontrarão no derradeiro dia, como sendo que uma recompensa e um grandioso prêmio. Então, esse bem que a gente pode adiantar para nós mesmos, entra aí o zakat, como a caridade obrigatória, entra aí a caridade comum, a sadaqa, entra também as adorações, o salat, a prática das orações, o jejum, o hajj, tudo. Então, tudo isso que a gente faz do bem, estamos adiantando para a derradeira vida. Todo esse bem. Então, é um dos versículos que incentiva muito a prática da caridade. Ajudar o próximo. E são atos que, falando já da caridade, não o zakat como pilar do Islã. Falando da caridade, muitos dos irmãos a gente vê fazendo isso, não hoje que temos esse problema da pandemia que está assolando o mundo, mas antes a gente vê alguns irmãos em São Paulo fazendo marmitas, distribuindo nas ruas, seja para quem for. A caridade, ela no Islã, a caridade, essa sadaqa pode se oferecer ou pode se doar para qualquer um. Então, é aquilo que a gente vê, tanto em São Paulo, alguns irmãos, nas mesquitas, centros islâmicos. No Rio de Janeiro também temos visto alguns fazendo a mesma coisa, distribuindo. Então, aquilo é uma das
caridades que é incentivada no Islã, sem olhar quem. Só ajudar aquele que está necessitado. No Islã, a pessoa que faz aquilo, os muçulmanos que fazem, se juntam, participam e fazem algo parecido, com a intenção de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, ganham recompensa. Isso eles encontrarão no dia de Qiyamah, ou seja, no derradeiro dia. É uma das formas de caridade do Islã. Essa caridade não tem dia específico, não tem dia específico, não tem mês específico, não tem uma semana específica. Quando a pessoa vê que o fulano está necessitando, ele logo doa aquilo que tem. E esse tipo de caridade, essa sadaqa, não tem também algo específico. Pode ser em dinheiro, pode ser em roupa, pode ser a comida, o alimento que as pessoas não têm algo específico no caso da sadaqa, no caso da caridade comum. Pode-se doar ao muçulmano assim como ao não muçulmano. Esse é um tipo de caridade. Aí existe o zakat. O zakat já é um pilar do Islã. Conforme a gente vê naquele hadith que todos, ou a maioria, quando a gente está conhecendo o Islã, a gente aprende. O hadith que fala dos 5 pilares do Islã. Buni al-Islam ala khamsin. Shahadatan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa ikami salah wa itai zakat. Vem ali como terceiro pilar, o zakat. Este zakat já é uma obrigação. É uma obrigação para aqueles que reunirem as condições para tal. O zakat é diferente dessa caridade que a gente estava falando. O zakat já tem suas condições específicas. É uma caridade anual. Algumas vezes a gente recebe perguntas, por exemplo, falando assim: eu já recebi o meu salário, ou já tenho uns 3 salários que eu já recebi. Como faço para tirar o zakat? Mas o zakat não é algo mensal. O zakat, como pilar do Islã, não é mensal. Só para traduzir aquilo que eu falei em árabe nos pilares do Islã, diz que o Islã foi erguido por 5 pilares. O primeiro, testemunho de que não há divindade além de Allah e o Muhammad, esse é o certo mensageiro, a prática das orações e o pagamento de zakat. Esse zakat é como pilar do Islã. Aí vem depois o jejum, que a gente está cumprindo agora, e o Hajj, a peregrinação em Meca para aqueles que têm condições. Então, o zakat aqui aparece como o terceiro pilar e é uma obrigação para aqueles que reunirem as condições para tal. Então, uma das condições é que o bem que a pessoa tem que completar 1 ano. Ou seja, se a pessoa adquiriu um certo valor hoje e que esse mesmo valor tem que atingir o valor mínimo, também tem essa condição. Se adquiriu um valor hoje, esse valor, ou se este valor está guardado no banco, por exemplo, então tem que passar 1 ano, durante 1 ano, numa data como essa, já é que vai fazer o cálculo e tirar o zakat, pagar o zakat. Esta é a condição para o pagamento do zakat. Não é mensalmente você recebeu, quero pagar o zakat. Se você fazer isso, você está fazendo uma caridade. Uma caridade ganha recompensa, mas não como o zakat. A outra condição para esse zakat, como pilar do Islã, é atingir o valor mínimo, que se chama an-nisab. An-nisab é que quando a pessoa pretende tirar o zakat, tem que buscar o valor do ouro ou prata, grama de ouro ou prata. Para o ouro são 85 gramas. Então a pessoa tem que calcular o valor mínimo, que será de 85 gramas de ouro, no caso para tirar o zakat. Se o valor que você tem atinge ou é
é suficiente para comprar 85 gramas, ou equivale a 85 gramas de ouro, esse valor. Então, você já tem o valor mínimo, no caso do ouro. E também tem o do prata. Também tem que ver o valor da prata. O valor da prata, no caso de prata, é 595, por aí. Vou conferir. 595 gramas, no caso da prata. Esses são os valores. Então, se a gente hoje, você pegar o ouro, 85 gramas, pode chegar lá nos 27 mil reais. Esse é o valor mínimo. No entanto, só, digamos assim, quem tem vida estável, quem é rico, pode atingir esse valor para tirar o zakat. Este tem que ser o mínimo, ou seja, depois de toda a despesa, luz, água, tudo, dívidas, sobrou esse valor. Então, vai de 27 mil reais, se ele pagar o zakat no valor de ouro, 85 gramas de ouro. Então, se sobrou esse valor, vai tirar 2,5% dos 27 mil reais. Então, serão pessoas, digamos assim, como falei, pessoas com uma vida estável, são ricos, podem atingir nesse valor aí. Mas podemos voltar ou descer mais para a prata. Então, na prata, podemos ver que mesmo algumas pessoas com uma situação financeira não rico nem tão pobre pode conseguir, se pegar, no caso, se querer pagar o zakat, olhando o valor ou buscando o valor da prata. 595 pode ser ali aproximadamente uns 2 mil reais. Isso varia. Por isso, no zakat, por exemplo, a pessoa tem que ter esse cálculo exato naquele dia que ele vai pagar, fazer esse cálculo, se vai pagar conforme o valor do ouro ou da prata. Então, no caso da prata, pode sair ali nos 2 mil reais. Então, nesse valor, esse mesmo valor que estamos falando, de 7 ou 2 mil reais, se for no caso de prata, tem que atingir esse valor, tem que atingir um ano. No momento que você conseguiu os 27, então, pronto, já estou apto para pagar o zakat. Não, esse valor tem que passar um ano. É assim que a pessoa já organiza para pagar o tal de zakat. Estamos vendo aqui, ou falamos que a caridade comum não tem dia nem semana para pagar. Então, o zakat é anual e tem que reunir essas condições. Se você, por exemplo, não tem, vamos pegar no valor da prata. Se você não atingiu, por exemplo, os 2 mil reais, você não tem condições de pagar o zakat. Não precisa. Não é obrigação nesse caso. Se quiser tirar como uma caridade, pode. Pode pagar já uma caridade, só dá qualquer valor, aquilo que você tem, e doa para qualquer pessoa. Ganha também a recompensa. E o zakat, no Alcorão foram mencionadas as pessoas que devem receber. No caso, o zakat. O zakat como pilar do Islã. Na caridade, a gente explicou que você pode doar para quem aparecer, quem necessita. E uma coisa, as caridades no Islã, seja o sadaqa ou o zakat al-fitr, que a gente também falará, não é condição você ir na mesquita, falar com o sheikh, estou tirando o valor tal para isso, estou tirando valor. Não tem essa necessidade. Se você pessoalmente conhece um necessitado, esse é o vizinho, esse é o colega, esse é o amigo, você tem visto na mesquita, você pega essa caridade e vai e doa. Como dei o exemplo no início. Alguns irmãos que fazem isso, eles conhecem, ali tem, no local tal tem tido algumas pessoas que precisam alguma coisa para comer ou para vestir, pegam e vão. Então, no Islã, a caridade não é condição você ir na mesquita falar com o líder da mesquita, o imã, estou tirando isso para a caridade, a não ser que você é uma pessoa nova na cidade, não conhece quem é quem, e você tem aquela intenção de querer ajudar alguém,
e ele, o líder da mesquita, sendo digamos, residente, conhece mais, aí você sim, pode dirigir a ele e fazer essa doação. Mas caso você mesmo conheça alguém, tem que ir diretamente e entregar, tanto a caridade, sadaqa, assim como o zakat. Quanto ao zakat, no Alcorão foram mencionadas as pessoas que devem receber. Os merecedores do zakat, como pilar do Islã. São 8. No versículo do Alcorão, Surat At-Tawbah, versículo 60, vem o seguinte: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Neste versículo foram mencionadas 8 tipos de pessoas que devem ou que merecem receber o zakat. Muçulmanos pobres são aqueles que não têm nada. Pode-se usar o termo que estão numa situação miserável. Esse é um dos merecedores. Muçulmanos necessitados. Esses podem ter uma vida mais ou menos boa, mas sempre necessitam ou vivem, por exemplo, de caridade. É um que merece receber o zakat. E também vem mencionado muçulmanos recém-convertidos. Nesses recém-convertidos, os álимos, os sábios muçulmanos, colocam também aquelas pessoas que têm interesse em abraçar o Islã, têm o direito também de receber o zakat. Recém-convertidos, assim como aqueles que têm interesse, estão mostrando interesse e talvez, passando dias, meses, também é capaz de abraçar o Islã, merecem receber esse zakat como pilar do Islã. Vem também os escravos, também merecem receber o zakat para a sua própria libertação. Aqui podemos colocar também, ou os sábios muçulmanos colocam os prisioneiros de guerra que querem, pelo menos, para ter a sua própria libertação. Então podem receber esse zakat, pagarem e serem livres. Os muçulmanos que estão ou que têm dívida também merecem receber o zakat. A dívida aqui, digamos assim, principalmente quando são pessoas que toda vez, por exemplo, um irmão emprestou ou fez um empréstimo ao outro, então sempre está cobrando e cobrando, vê que vive no aperto, então aquele que sabe que não, aquele irmão vive na situação difícil, está devendo e tal, pode ajudar dando esse zakat para que ele liquide as suas dívidas. Também são mencionados os muçulmanos que trabalham no caminho de Allah. Trabalhar no caminho de Allah, aí entram várias pessoas. Por exemplo, os divulgadores do Islã, se eles não têm um salário para eles sobreviverem, têm o direito de receber. Um estudante, por exemplo, que sai, por exemplo, do seu país, da sua região, e vai procurar algum estudo e não tem quem o banca ou algo parecido, ou o que tem não é suficiente, também tem o direito de receber o quê? O zakat. O imam de uma mesquita, se não tem também um ganho, pode receber o zakat. O muadhin, aquele que faz o chamamento. Aqueles que se empenham na divulgação do Islã também têm esse direito de receber o zakat. Muçulmanos também que trabalham na recolha do zakat. Na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinha pessoas responsáveis para a recolha do zakat. Hoje, talvez, em alguns países, tem algumas instituições também que fazem essa recolha. Aqui é o trabalho deles. Então, também pode ter esse direito. Na época do profeta Muhammad, sendo a cidade de Medina, digamos assim, bem pequena. Então, ali sabia assinar na casa do fulano, ele tem condições de pagar o zakat. As pessoas passavam nas casas, recolhendo o zakat. No fulano, assim como a entrega, sabia-se que na casa do fulano, ele não tem condições para sobreviver. Então, também distribuíam
o zakat. Então, as pessoas que trabalham nessa área da recolha também têm o direito de receber o zakat. E, por último, viajante em dificuldade. Qualquer muçulmano vem de um outro país, chegou, não tem nada, ou seja, aquilo que ele tinha para a sua sobrevivência acabou. E você sabe que está precisando, esse também merece receber o zakat. Esses são os mencionados no Alcorão. A pessoa que vai fazer esse zakat, essa obrigação de pagar o zakat, vai escolher um desses. Muitas das vezes acontece alguns erros quando a pessoa tem um certo valor de zakat e vai querer repartir, ou seja, pega 10 pessoas e começa a repartir aquilo que tem de zakat. E é errado. O certo ou o correto é pegar um desses 8, quem mais está necessitando, porque às vezes pode ser que um ainda ser convertido, mas não é necessitado. Então ele pode sair, não vai precisar de receber. Ele vai procurar dentre esses 8 quem está mais necessitado. Talvez dentre todos, o viajante que está em dificuldade, que não tem mais nada, está necessitando mais. Então vai deixar os outros e doar para o mesmo. Então é assim a maneira correta de distribuir ou de dar o zakat. O zakat não só pode se doar, como sabemos, não só pode se doar em dinheiro. A gente dá o exemplo em dinheiro porque a maioria dos irmãos e irmãs perguntam em dinheiro, mas também serve como zakat os bens, como o gado, aqueles que criam gado. Quando atinge um certo número, tem que tirar tantos para doar o zakat. Os bens do comércio, que a pessoa tem armazenados. Então, depois de um ano que a pessoa tem aquela mercadoria, tem que fazer um cálculo daquilo que tem e doa para a zakat. Assim como aquilo que a pessoa produz. A pessoa, por exemplo, tem hectares aí de alguma plantação. Então, na época da colheita, também tem que fazer ali um cálculo, tirar uma parte e dar para a caridade, ou seja, para a zakat. Então, é assim que funciona o zakat. Aqui a gente já falou da caridade que, digamos assim, não tem muitas condições, não tem muita condição. Você tem, mesmo que sendo pouco, no caso a caridade, mesmo aquele que tem pouco consegue ajudar o outro, porque vê o outro está necessitando um copo de água, uma garrafinha de água lá na rua, então compra e dá. Você já fez a sua caridade. Enquanto que o zakat já é algo mais para pessoas que, digamos assim, é uma pessoa abastada. Pessoas que são mais ou menos abastadas é que podem tirar o zakat para ajudar o menos favorecido. Agora, muitas das vezes o que a gente percebe é que parece que virou um costume, as pessoas falam mais do zakat como pilar do Islã no mês de Ramadã, ou seja, querem pagar o zakat no mês de Ramadã. Parece que é uma condição, mas isso não é. O zakat como pilar do Islã não é condição pagar no mês de Ramadã. Ele pode ser pago em qualquer outro mês. Desde quando a pessoa já tem a posse do bem, que ele vai pagar o zakat depois, naquela data que ele tem na posse aquele bem, então a partir dali já começa a contagem. Então pode ser qualquer mês que ele pode pagar o mês, não pode esperar até chegar no Ramadã. Se vai pagar no Shaban, Rajab, Muharram, Safar, qualquer, porque atingir um ano você tem. E devemos colocar esse zakat para aqueles que têm a condição para pagar. Devem colocar o zakat assim como está a prática das orações, assim como a prática do jejum. Ou seja, quando chega o jejum, todos nós sentimos que temos a obrigação. Mesmo que as pessoas ou alguém não fale que é uma obrigação, deve jejuar. Quando chega, por exemplo, o horário de salat, o horário da oração,
sabemos que tenho que fazer ablução e ir na mesquita ou mesmo em casa tenho que rezar. Então, você tem o bem e tem condição de pagar o zakat, não pode esperar que alguém faça, você mesmo. Isso é que demonstra que tem o quê? A fé, o imã. Então, você já tem que se sentir obrigado de pagar esse zakat, assim como se sente obrigado a cumprir as 5 orações, o jejum, assim como quando tem as condições de fazer o hajj. Ninguém pode chegar ali gritando, faça, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Não. Cada um se sente obrigado, assim como nos sentimos assim obrigados a jejuar, a cumprir as 5 orações diárias. Então, o zakat, o muçulmano tem que colocar o zakat no mesmo nível. Agora, não tem condições, tudo bem? Sim, já sim. tem que intencionar. Não tem condições, tudo bem. Já. Sim, sim. Agora vou para o zakat al-fitr. Zakat al-fitr já acontece somente no mês de Ramadã. O próprio nome ali, zakat al-fitr, é uma caridade de jejum. Então, somente no mês de Ramadã. Esse aqui já não tem como a gente pagar lá Muharram, Safar, Dhul Hijjah. Não, esse aqui somente no mês de Ramadã. Ali no finalzinho, ou segundo a opinião de alguns sábios, para as pessoas que acham que pode esquecer no meio também, no meio do mês podem pagar, mas o momento obrigatório ou o período obrigatório diz-se já é no finalzinho do jejum, o zakat al-fitr. E o zakat al-fitr é uma obrigação para todos os muçulmanos, homem, mulher, jovem, adulto, aquele que está livre, servo, aliás, o escravo, todos têm a obrigação de pagar o jejum, como vem num hadith que diz: "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr ala al-abd wal-hurr wal-dhakar wal-untha wal-saghir wal-kabir min al-muslimin." Este hadith diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou o pagamento do zakat sobre o servo. O servo, podemos dizer, o escravo. O livre, a pessoa que está livre. O dhakar wal untha, homem ou mulher. O sagir wal kabir, o jovem e o adulto. Dentre os muçulmanos. Ou seja, todos os muçulmanos têm a obrigação já de pagar o zakat al-fitr. E outra parte do hadith diz: "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Quem diz isso é o Abdullah ibn Umar. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Neste, ele diz, o profeta Muhammad nos ordenou a pagar o zakat antes da gente sair para a oração do Eid. No entanto, esse é o período, digamos assim, que é obrigado a pagar o zakat. Ou seja, ali no limite. Mas, para alguns sábios, pode-se pagar 1 ou 2 dias antes. Na época do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, era fácil pagar nesse período que a gente está falando. Por exemplo, entre o período da oração de Al-Fajr até a oração da Eid. Era fácil porque Medina, como falamos antes, era uma cidade ou bem pequeno. Era um local bem pequeno. Como disse que o tamanho que a gente vê hoje, a mesquita de Medina hoje, juntando com o pátio, todo o pátio ali onde está cercado, aquilo era o tamanho da cidade de Medina na época. Então, como também falamos, era fácil saber quem é necessitado, quem não é. Tudo junto, as casas todas juntas, então você sabia. Logo que acordasse de manhã, depois de Fajr, você sabia que o vizinho ali necessita, pegava o alimento e ia deixar lá como zakat al-fitr. Era fácil. Hoje, muçulmanos estão dispersos em todo o mundo. Tem muçulmanos, tem comunidades que são grandes, tem outras pequenas, e ainda temos irmãos ou irmãs que moram em cidades que são os únicos. Ou seja, é o único muçulmano ou é a única muçulmana só.
não tem mesquita, não tem nada. Mas segue firme a sua religião. E quando chega nesse período querendo pagar o zakat do fitr, realmente ela também pode cumprir esse dever. Hoje temos essas facilidades. Temos essas facilidades de pagar esse zakat al-fitr. E o pagamento, no caso do zakat al-fitr, aquilo que consta na sunna, né, tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa-se em alimentos. Essa caridade doa-se em alimentos. A caridade comum, que falamos primeiramente, a gente falou, não escolhe se é roupa, se é comida, se é sapato, se é dinheiro, qualquer, serve. No caso do zakat, como pilar do Islã, falamos que também tem algumas condições. Tem ali o ouro, a prata, o dinheiro em si, papel, o gado, os bens do comércio, por exemplo, pode-se pagar o zakat. Também é uma condição. Agora, no zakat al-fitr é em alimentos. Alimentos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naquela época, eles pagavam o quê? O alimento que era mais comum. A cevada, tâmaras, é o que eles pagavam de zakat al-fitr. E o zakat al-fitr é pago para os muçulmanos. Deve ser pago para os muçulmanos. Segundo a opinião da maioria dos sábios, é pago para os muçulmanos. Os sábios dizem que aquele que deseja pagar, por exemplo, o zakat al-fitr para um não muçulmano, não necessita você esperar o mês de Ramadã. Você pode fazer isso a qualquer momento, a qualquer mês, a qualquer semana. Então não pode esperar o mês de Ramadã para você fazer a doação de zakat al-fitr para um não muçulmano. Para não muçulmano não precisa esperar um mês. Aliás, esperar o mês de Ramadã, chegar o mês de Ramadã. Então essa caridade vai para os muçulmanos, mas através daquele versículo que diz recém-convertidos, e também entram aqueles que têm interesse, que mostram interesse, que vão abraçar, eles também podem receber. Aqui está, quando eu disse vai para muçulmanos, ou não devem receber os não muçulmanos, são aqueles que, por exemplo, não têm nada a ver com, não têm nenhum interesse. Ou a pessoa decidiu, quero tirar o zakat al-fitr, tem um vizinho, logo vai doar. Não. Primeiro, ou a prioridade tem que ser os muçulmanos. O zakat al-fitr, essa caridade que é dada no mês de Ramadã, no final, a prioridade tem que ser dos muçulmanos que necessitam. Primeiro, a pessoa tem que ver que tem condições para ele e para os seus familiares. Se ele tem o suficiente de que no dia de Eid, no dia da comemoração, ele tem o suficiente para comer, seus filhos, sua família e tudo, e sabe que já sobrou algo e que pode ajudar o outro, então faça. Ele faz essa doação, tira esses alimentos e doa para aqueles que necessitam. Primeiro, isso é uma purificação do nosso jejum, o zakat al-fitr, uma purificação do nosso jejum, purificação das falhas que a gente cometeu ao longo do jejum. Tem, às vezes, passeando por aí ou conversando, solta palavras que não devia, olhares indecentes, algumas falhas que surgem por ali. Então, esse pagamento do zakat al-fitr vai purificar esse jejum. Quer dizer, é uma das importâncias do zakat al-fitr. Então, o muçulmano, como falamos, que já reúne, não precisa ser condições assim, ou como posso explicar, não precisa dizer não, tem que ser uma pessoa abastada. Não, basta ter o suficiente para aquele dia. E sobrou, ou sobra algo, você vê que sobra algo, então tem que pagar o zakat para uma outra pessoa que necessita. E a quantia está ali entre 2,5 kg a 3 kg, ou aproximadamente 3 kg de alimentos. E cada um deve doar para alguém, como zakat al-fitr.
geralmente, ou tem que ser um alimento que é mais consumido na região. Por exemplo, aqui no Brasil, feijão, arroz, se é farinha. Então, se é o que é mais consumido, então tem que pegar 2,5 kg ou 3 quilos e doar para alguém. Se a pessoa é responsável da casa e tem ali 3 pessoas, ou tem 4, o homem, a esposa, 2 filhos, então todos esses membros têm que pagar o zakat al-fitr, ou seja, se são 3 quilos, então tem que tirar 3 quilos para 4 pessoas. 3, 3, 3, 3. Doa para alguém. Todos os membros da casa, mesmo aqueles que não jejuam, mesmo tendo ali uma criança que não jejua, o responsável da casa tem que pagar o zakat al-fitr para aquele menor. Se tem um idoso que não jejua, tem que pagar o zakat al-fitr para aquele idoso. Não é obrigado pagar, por exemplo, se mora com outras pessoas que não sejam muçulmanas. Aí descarta-se, não paga, só paga para aquela própria pessoa e deixa os outros. Mas se forem ali 3, 5 pessoas, sempre tem que tirar esse zakat al-fitr para o número de pessoas que tem. E as pessoas que recebem o zakat al-fitr, a família em si pode doar ou para uma única pessoa, ou seja, se na mesma casa saem ali 12 quilos de alimento, se quiserem pode doar os 12 quilos para uma única pessoa, se quiserem pode doar para várias pessoas. Não tem nenhum problema em receber uma única pessoa ou mais pessoas, quanto ao zakat al-fitr. E uma outra situação que se discute bastante é a questão de doar em dinheiro. Como vimos, a sunna do profeta Muhammad é doar alimento. E tem que ser assim. Qualquer muçulmano tem que se esforçar, tem que sacrificar em doar alimentos. Comprar alimentos e entregar o outro. Só que pode surgir, tem uma exceção. Falamos aqui que estamos num mundo que é disperso. Muçulmanos, uns morando sozinhos, ou seja, sozinho numa cidade, é o único muçulmano, não tem mesquita, não conhece um muçulmano. Ou pode ser que vive numa comunidade, mas nem conhece quem é necessitado ou não. Então, vamos pegar o exemplo da pessoa que mora numa cidade, não tem muçulmano, é único, ou é única muçulmana. Nessa situação, já se torna exceção, ou seja, nessa situação dá para, por exemplo, procurar alguém, um irmão, uma irmã que mora numa outra cidade, um outro estado, e aquele irmão ou irmã conhece necessitados da cidade, então pode fazer uma transferência no valor equivalente. Só nesta situação. Nesta situação, permite-se que a pessoa transfira algum valor, mas pedindo que aquele irmão ou aquela irmã compre os alimentos e doe para aqueles que necessitam. Então, aqui isso pode acontecer, permite. E não vai aparecer alguém, por exemplo, dizer não existe porque o profeta sempre doou alimentos e tal, isso aí é inovação, podem surgir. Mas aqui é uma exceção. Tudo. No Islã existe uma exceção. Tudo. Então aqui é uma exceção. A gente, por exemplo, não vai dizer que como o profeta fez isso, doou alimentos e tal. Você vai fazer o mais difícil. O mais difícil seria o quê? Compra 3 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, vai colocar nos correios para enviar para alguém. Não precisa. Hoje você pode depositar para alguém, no mesmo instante a pessoa lá recebe, compra alimentos e doa. Do que fazer o que é mais difícil. Então, é uma facilidade que hoje temos, então temos que fazer. Assim como existem hoje algumas instituições, algumas organizações, que antes ou quando aproximam os dias recebem. Nesse caso, são essas pessoas que a gente está falando. Não conhece quem é necessitado, não conhece
a situação assim da região. Então, conhece que não, a instituição tal, ela recebe doações. Então, a pessoa pode pegar aquele dinheiro e depositar ou deixar naquela instituição, se é uma mesquita, se é um centro islâmico. Se eles se responsabilizaram que compram alimentos e doam como zakat al-fitr, a pessoa pode ir deixar esse valor lá e eles vão comprar o alimento e ponto final. Já está feito o zakat al-fitr. Se eles não fizerem, você já fez a sua parte. A sua intenção é de que você ouviu que eles vão comprar alimentos. Então você já fez. Se acontecer algum erro lá na instituição, na organização, naquela mesquita, não compraram depois. Isso já você tirou na hora certa, antes, por exemplo, da oração da Eid. Então, para tudo, já tudo completo. O erro, se aconteceu para uma segunda, terceira pessoa, a gente não vai se importar com isso. Então, nessas situações, dá sim para pagar em dinheiro. Fora disso, você conhece alguém, tem que doar em alimentos, que é a sunna. Isso aí, sem dúvidas, é unanimidade. Então, só essa exceção que a gente acabou de explicar é que dá para doar em dinheiro. Quando a gente não tem alguém, não conhece alguém perto, não conhece alguém, não tem muçulmano na região, dá sim para falar com os outros irmãos que estão em uma outra cidade, estado, mas sempre pedir para que eles comprem alimentos. Isso é importante, fazer lembrar de que tem que comprar alimentos, não pode entregar esse dinheiro assim em mãos para a pessoa. Até lembro-me uma citação de um sheikh, Mukhtar Shinkito, ele diz que quem precisa de alimento realmente é necessitado. O necessitado, ele precisa de alimento. Mas dinheiro, todos necessitam. Até mesmo o rico. Se você depositar na conta dele, mesmo sendo rico, é capaz de não devolver. Então, demonstra-se a necessidade de alguém no alimento. E hoje a gente vê realmente que tem pessoas que necessitam apenas de alimento. Então, é uma situação que qualquer muçulmano hoje tem que ver. Por exemplo, é difícil, por exemplo, aqui diz a obrigação é de tirar, o melhor momento de tirar o zakat al-fitr é o dia que a gente vai rezar o Eid, amanhã, antes de falar do Eid. Mas hoje, deixando essa situação que a gente vai rezar em casa, não vai às mesquitas e tal, mas suponhamos que são dias que vamos nas mesquitas, rezar na mesquita ou um campo aberto. Mesmo assim, naquela manhã, para você levar zakat al-fitr e entregar enquanto a pessoa está indo na mesquita, é um pouco difícil. Por isso, aqueles que têm a intenção de tirar o zakat al-fitr, tirando 2 dias antes, é bem melhor. Falar com um irmão lá, ou se já conhece alguém, fala antes para fazer esse tipo de doação. Então, é mais ou menos isso, é isso que eu tinha para fazer chegar, né? A caridade, no caso, a zakat, a caridade, a sadaqa. Resumindo, sadaqa não tem dia específico, semana específica, hora específica, nem bens materiais específicos. Você doa para qualquer um, muçulmano ou não muçulmano. Zakat já tem condições, é anual, não é mensal. Com as suas condições, valor mínimo e por aí vai. Se não atingiu aquele valor mínimo, não tira o zakat. E zakat al-fitr já somente no mês de Ramadã. E deve ser dirigido para os muçulmanos. Chefe, então, tem uma pergunta de uma irmã aqui, a Meira Muslima. Sim. A irmã perguntou assim: as mulheres devem doar também ou o marido pode doar pela família? Se a mulher ela mesma é responsável e decide doar por ela mesma, pode. Mas se o responsável da casa, no caso o esposo, dizer que não, vai pagar por todos, também pode. Ou seja, o fato de ter um responsável, no caso um esposo, na casa, não impede que ela também tire, por exemplo, se for
próprio dinheiro ou comprar os alimentos com o próprio dinheiro, ela também pode. Ou seja, deixa aquilo que o marido ia pagar, ela paga por si mesma. E também, esses 2,5 kg ou 3 quilos, a pessoa se quer doar mais, pode. Isso aqui é o mínimo que a pessoa pode doar. Se a pessoa querer doar mais, é permitido também. Nós sabemos que a gente tem até o Zakat Fitr, a gente tem até o período, uns 2 dias antes, até aí. Se a pessoa passar o dia do Ramadã, acabou o Ramadã, a pessoa pode doar ainda? Assim, existe um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz que se o período obrigatório é este, antes da oração do Eid. Se a pessoa pagar depois da oração de Eid, será uma caridade comum. Ou seja, vai ganhar a recompensa como sendo uma caridade, mas não como zakat al-fitr, porque passou do período. Mas tem alguns sábios que dizem o seguinte: suponhamos que a pessoa intencionou que ia pagar o zakat al-fitr, mas de repente esqueceu. Ou seja, ele não intencionou atrasar o zakat para depois da oração, mas esqueceu. Então disse que se pagar depois que ele lembra, ou seja, mesmo que a oração já foi feita, a oração de Eid, e pagou por causa do esquecimento, então aqui é recompensado como se pagasse o zakat na hora correta. Então, a proibição aqui é intencionar, não vou deixar assim, só pago depois. Aí será uma caridade comum, não como zakat al-fitr. Sim, a última pergunta também que um irmão enviou para mim, ele tinha enviado perguntando assim, se o muçulmano não, de forma nenhuma efetuou o mês do Ramadã, não efetuou o jejum, o que pode suceder e ela se arrependeu, o que pode acontecer nesse caso? A recomendação é que essa pessoa se arrependa. Recomendamos que o muçulmano que passou essa situação, primeiro se arrependa e peça perdão a Allah, um arrependimento sincero. E tem que repor esse mês de Ramadã. Se ele passou consciente, depois lembrou, assim foi por desperdício. Então, o arrependimento, pedir perdão e repor todo esse mês de jejum. Tem que fazer. Caso não faça isso e mora assim, sem se arrepender, então vai ser castigado no dia de Qiyam, dia da ressurreição, vai ser julgado e punido por ter abandonado intencionalmente uma das obrigações de Allah. Entendi, Sheikh. Sheikh, eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu gostaria de falar mais alguma coisa? Eu não agradeço também pelo convite e não tenho mais algo para acrescentar. Talvez as próximas vezes a gente talvez ficar aqui conversando e apenas pedir a Allah para que aceite as nossas orações, aceite o nosso jejum, o nosso esforço e também nos recompense pela paciência em cumprir uma das suas adorações. E que desejar também para todos os muçulmanos que Allah aceite as suas orações, o jejum, e que o próximo Ramadã também venha e que também se dedicarmos mais, ou seja, cada Ramadã a gente tem que rogar para a gente fazer o melhor. Se este Ramadã fracassou um pouco, então o próximo tem que ser temos que ter a intenção de melhorar. E também fazer lembrar que o jejum do Ramadã, ele vai terminar. Mas aí tem, esse é obrigatório, mas tem outros jejuns que são facultativos, que também devemos fazer. Daqui a pouco vem o mês de Shawwal, aí tem uns 6 dias de Shawwal, é um jejum facultativo, voluntário, mas é muito importante. Ou seja, posso dizer, quem quiser, quem puder, pode emendar logo,
Ou seja, no primeiro dia não é proibido jejuar. No primeiro dia de Shawwal é o dia de Eid. Esse dia é ilícito fazer o jejum. Então, aquele que puder, no dia 2, 3, 4, por aí, pode começar já o jejum. Esse não é obrigatório. Você pode jejuar logo em seguida, ou pode jejuar dias alternados. Pode deixar para outros meses. É um jejum voluntário. Então, também só queria fazer lembrar sobre isso, sobre esse jejum. O obrigatório termina, mas temos na frente Sita Shawwal, temos o jejum também nas segundas e quintas-feiras, que é Sunna. Temos jejuns dias brancos também, dias 13, 14 e 15 dos meses islâmicos. 13, 14 e 15. Mês islâmico também pode-se fazer o jejum. Sheikh, Quanto mais adoração, mais recompensa a gente ganha diante de Allah. alhamdulillah, Sheikh. Sheikh, é uma honra estar recebendo o senhor aqui, tá? O senhor está disponibilizando um tempo do senhor, um tempo sagrado nesse período, tá? Gostaria de dizer que Allah subhanahu wa ta'ala te abençoe muito, aceite o seu Ramadã, Amém. alhamdulillah, e que nos abençoe. Amém. Amém, inshallah. Muito obrigado, Sheikh. Assalamu alaikum. De nada. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.